Fala, mulherada abençoada! Hoje é dia 54 do nosso devocional e nós estamos terminando a nossa parte Forte na Batalha. E o nosso tema de hoje é Determinada. Vamos orar para a gente começar? Paizinho, em nome de Jesus, mais uma vez aqui na sua presença, Senhor, pedimos, Pai, para abrir a nossa mente, para ouvir a sua voz, Pai, e conhecer aquilo que está no seu coração para nós a respeito desse assunto, Pai. Em nome de Jesus, te agradecemos desde já por esse momento contigo. Amém. E a nossa palavra base hoje está lá em 2 Crônicas 20:17. E ela pegou só um trecho desse versículo que diz assim: tomem posição, fiquem parados e vejam a salvação que o Senhor lhes dará. No devocional diz assim: tomem suas posições, permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes dará. Nesta jornada da vida, você vai querer desistir. Chega um momento na vida de todo mundo em que se deseja apenas deitar e parar. O que separa aqueles que vacilam e fracassam dos que experimentam a vitória é a capacidade de se reerguer. Há muitas batalhas que são vencidas simplesmente por você durar mais que o inimigo. Todas nós seremos derrubadas. Você não pode impedir isso, mas é você quem decide se voltará a colocar-se em pé. Determine-se a perseverar na fé, mesmo quando não se sentir forte. Seus sentimentos vão limitá-la, porque você não sabe de fato do que é capaz até se apresentar para o serviço. Enquanto permanecemos firmes, nosso Senhor luta por nós. Vai ser difícil. Quando é que começamos a imaginar poder haver vitória sem batalha? Existe uma batalha da qual você continua recuando? Existe um terreno espiritual do qual você se afastou? Deus a está chamando de volta à posição. Aquele que lhe prometeu é fiel. Deus é forte e Ele a quer forte. Ele revelará a força divina a você para que possa revelá-la por meio de você. Quando estiver cansada, quando quiser parar, lembre-se do que ele diz em 2 Crônicas 20:17. Vocês não precisarão lutar nessa batalha. Tomem suas posições, permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes dará. Ó Judá, ó Jerusalém, não tenham medo nem desanimem. Saiam para enfrentá-los amanhã e o Senhor estará com vocês. O Senhor luta por nós. Algumas vezes a vitória chega se meramente continuarmos a nos apresentar. Vencemos à medida que continuamos amando, dando, servindo e aprendendo. Outras batalhas são vencidas na música. Quando cantamos a palavra de Deus, estamos cantando uma espada do Espírito. Quando oramos as promessas divinas, estamos cantando uma oração. Algumas batalhas são vencidas em silêncio e rendição a Ele. Estamos tão confiantes de que Deus é bom e de que faz o bem que simplesmente sorrimos com confiança, sabendo que Ele dá conta. Quando saímos na força dEle, podemos enfrentar qualquer coisa que a vida atire em nós. Desânimo, exaustão ou oposição direta. É-nos dito: por isso não tema, pois eu estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Isaías 41:10. Meu Deus, o Senhor confirmou tanta coisa. Vou mostrar para vocês, ó. Quase tudo grifado, porque realmente é algo que o Senhor tá falando, e daí quando as confirmações dele vêm vindo, você fica tipo, uau, a cada palavrinha assim, né, te dá esse sentimento de o quão real ele é, quanta verdade está acontecendo diante dos meus olhos. E sim, eu sou sanguínea, então eu sou bem empolgada. E tenho essas reações assim. A primeira palavra que me chama a atenção aqui é quando ela fala que na jornada da vida você vai querer desistir. Isso é um fato para todas nós.
Não sei pra você, né? Mas pra mim é. Então, durante essa semana em si, eu literalmente batalhei, porque eu tô num jejum corporativo da igreja, aonde a gente que, depois de um tempo, né, porque na verdade eu não tinha entendido, mas enfim, a gente que tinha que escolher qual era o propósito do jejum, veio muito forte no meu coração a respeito de buscar mais profundidade em Deus, aqui me manter mesmo constante no devocional, as questões mesmo de ouvir a voz de Deus, estar mais sensível para ouvir o que o Senhor queria falar, e não algo que eu quisesse buscar ou ouvir dele, mas o que ele queria falar. E eu ouvi bastante coisa, a maioria obviamente puxada de orelha, né? Mas ao mesmo tempo com muito amor dele. Aí na mesma semana, né, porque foram 7 dias, tiveram os cultos, né, eu acompanhei online, um deles eu fui presencialmente na igreja, mas todos os dias teve palavra e aquilo que eu já costumo falar aqui, uma confirmação atrás da outra e realmente surreal. E para completar o combo, a parte forte na batalha aqui do devocional, né? Então, durante a semana toda, são 9, mas na verdade eu tinha começado um dia antes, né? E aí, se eu não me engano, eu pulei um dia, assim, um dia que eu não fiz, né? E então acabou que encerra hoje, exatamente no dia que encerra o jejum. Então realmente foi um combo que o Senhor fez para mim em falar a respeito do espiritual, da batalha espiritual, da busca por Deus, mais do que pelas coisas que Ele pode me dar, mais do que pelas coisas que Ele pode fazer, enfim, fortalecer mesmo o meu espírito, me mostrar essa questão da armadura, da batalha, enfim, e não foi fácil. Tudo isso que eu contei agora foi para puxar para essa primeira frase dela aqui. Você vai querer desistir. Meu Deus, quantas vezes veio na minha mente em querer desistir de tanta coisa, de processos, de pensamentos, de atitudes, enfim, uma verdadeira luta que eu enfrentei nessa semana. Então, isso pra mim aqui é só um fato que ela fala, né? Que a gente realmente, em momentos da nossa vida, vamos querer desistir. Aí ela coloca assim, que o que separa aqueles que vacilam ou fracassam dos que experimentam a vitória é a capacidade de se reerguer. E aqui, em várias partes, né? Os pontozinhos que eu vou colocar aqui com vocês, o que me vem mesmo é essa questão do decidir, que tá nas minhas mãos, essa escolha. Eu vou me render, inclusive porque isso é algo que o Senhor falou ontem comigo, no culto de ontem, do nosso jejum, sobre a questão da fé, né? Mas principalmente em relação às minhas atitudes, como eu estou me posicionando, que inclusive é o versículo, né, base de hoje. Tomem suas posições. Como eu tenho me posicionado mesmo diante dessas batalhas, diante dessa guerra na vida que a gente tem que encarar, né? E aí, entendendo na prática como é você de fato tá ali quase se render até. O Senhor falou exatamente isso para mim ontem, que por alguns momentos eu tive uma atitude de rendição, como se a minha postura física, digamos assim, no mundo espiritual, né, mas a minha postura fosse como se eu estivesse me rendendo ao inimigo, falando, tá bom, você venceu, você conseguiu me derrubar. Mas aí o Senhor veio com isso aqui, essa capacidade de se reerguer, de mostrar para mim que era aquilo que estava acontecendo e então falar para mim, não, vamos, levanta,
se reergue, levanta, porque você tem a força que eu te dou para se reerguer, encarar o inimigo e vencer ele e ter a vitória. E aí então ela diz, há muitas batalhas que são vencidas simplesmente por você durar mais que o inimigo, por você ser perseverante. Fala para ele, aqui não, tomar uma postura mesmo, até física, porque eu senti ontem, quando Deus me revelou, trouxe uma visão para mim de que o que eu tava era prostrada, arcada, tipo, sabe, quando você se rende mesmo, de cabeça baixa, tipo, tá bom, sabe? Então, assim, ela deixa claro que nessa verdade para nós, todas nós seremos derrubadas. Isso vai acontecer com todo mundo, mas nós que decidimos se vamos nos colocar de pé de volta. Então sim, nós vamos cair, nós vamos ser derrubadas por ele, nós vamos ficar tristes, nós vamos ficar prostradas e muitas vezes até fisicamente de cama ali. Mas nós decidimos, escolhemos nos reerguer, clamar por forças do Senhor e então voltar para a batalha, encarar ele, tendo a certeza e a confiança em Deus de que nós podemos vencê-lo. E aí ela fala o que é o nosso tema, né? Determinada. Determine-se a perseverar na fé, mesmo quando não se sentir forte. Os seus sentimentos vão limitá-la. Porque muitas vezes nós cantamos canções que dizem: eu não vivo do que vejo, vivo do que creio. Não vou cantar aqui, porque senão vocês vão sumir aqui do devocional. Mas nós cantamos isso. Lembra que eu falei lá atrás sobre entender que aquilo que nós declaramos, aquilo que nós falamos tem que ser uma verdade dentro de nós, tem que ser algo de dentro para fora. Se eu declaro com esses louvores, eu vivo daquilo que eu creio, fé, determinar-se em perseverar na fé. Eu não vivo do que eu vejo, me render aos meus sentimentos. Por que na hora de praticar nós fazemos o contrário? Nós somos humanas e essa é uma tendência. Mas a partir do momento que o Senhor traz essa revelação para nós, que é o que Ele fez ontem comigo, me mostrando o que estava acontecendo, me mostrando o que eu estava fazendo, que eu estava me rendendo aos sentimentos dos ataques que o inimigo fez contra mim. Então o inimigo veio, me atacou na minha emoção, me atacou na minha mente, e eu deixei com que aqueles sentimentos do ataque dele me dominassem. E ali então eu me rendi. E aí o Senhor veio falar para mim: vamos, de pé, levanta, se posiciona. Eu acho muito legal, porque ela colocou aqui várias vezes verdades que muitas vezes a gente tenta negar, porque a nossa mente fica tipo militando: mas se eu me render eu não sou de Deus, porque se eu cair eu não sou de Deus, se eu disser que tá difícil, não, porque as coisas com Deus é fácil. Não, ela coloca essas verdades aqui sobre todas nós queremos desistir, todas nós sermos derrubadas e que vai ser difícil. O próprio Jesus falou isso para nós. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Ele está dizendo já na sua palavra, não vai ser fácil. Mas aí ela deixa 3 perguntas que eu quero que você anote aí. E depois, refletindo, você possa responder com toda a sinceridade do seu coração. Quando é que começamos a imaginar poder haver vitórias em batalha? É igual a questão do milagre. Deus, eu quero um milagre. Milagre é para algo impossível, para algo que você não tem capacidade de fazer. É algo que é a especialidade de Deus. Mas você não quer um obstáculo para que aquilo seja um milagre. É até uma
questão de lógica, de fato uma questão racional. Para eu ter um milagre, eu preciso ter uma impossibilidade. Para eu ter um milagre, que é algo sobrenatural, que só Deus Todo-Poderoso pode fazer, eu preciso ter algo impossível de se realizar humanamente falando. Mas a gente não quer essa parte. É a mesma coisa que ela coloca aqui. Eu quero vencer, eu quero a vitória, eu quero cantar que eu sou mais que vencedora. Tá, mas você vai vencer o que se não for algo difícil? Não existe. Aí a segunda pergunta é: existe uma batalha da qual você continua recuando? O Senhor tá lá falando pra você: vamos lá, minha filha, avança. Vamos lá, você é minha guerreira, eu dou força pra você, eu te dou estratégia, eu te dou direção, orientação, falo pra você, vai lá, você tem que fazer isso aqui. Mas você tá lá recuando. Não, Deus, hoje não. Não, mas eu quero que você saia desse lugar onde você tá. Não, amanhã, quem sabe? E aquele problema se estendendo. Mas quanto mais o tempo passa e o problema se estende, pior ele fica, né? Todo mundo sabe disso. E o Senhor falando pra você: resolve, vamos? E você recuando. Qual é essa batalha pra você? E terceira e última pergunta: existe um terreno espiritual do qual você se afastou? Esse você já abandonou mesmo. Deus já falou pra você que é ali, naquele lugar, naquele terreno que você tem que lutar a respeito de algo específico. E você falou pra ele: aqui não. Sabe, a imagem que me veio na mente agora foi da passagem do Vale de Ossos Secos de Ezequiel. Vou deixar até a passagem aqui na tela para você ir lá na sua Bíblia depois e ler todo o texto. É um terreno onde só havia ossos, um exército todo já exterminado. Mas o Senhor queria gerar vida novamente naquele terreno. O Senhor queria ressuscitar aqueles ossos, trazer vida novamente. Qual é o terreno que você se afastou, em que o Senhor te orientou que você deveria lutar aquela batalha para você gerar vida novamente naquela área, mas você simplesmente se afastou? E aí ela fala ali: Deus a está chamando de volta a essa posição. Ele está te chamando de volta porque Ele quer gerar vida nesse terreno do qual você abandonou. Volte a essa posição em obediência ao Senhor. Deus é forte e Ele a quer forte. Ele revelará a força divina a você para que possa revelá-la por meio de você. Não é na força do seu braço, não é do seu jeito, não é no seu tempo, mas é confiando que o Senhor luta por nós. E aí então ela fala: estamos confiantes de que Deus é bom e de que faz o bem, que simplesmente sorrimos com confiança, sabendo que Ele dá conta. Quando saímos na força dEle, podemos enfrentar qualquer coisa: desânimo, exaustão, oposição direta. É essa confiança de que essa força realmente é sobrenatural, ela não vem de nós. Porque o que quer tomar conta de nós é o desânimo, a exaustão, ou até ataques diretos do inimigo na sua mente, nos seus pensamentos, nos seus sentimentos. Mas nós confiamos de que Deus é bom. Nós cremos na palavra dele que diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Se o Senhor tem um propósito para nós nessa batalha, um propósito de crescimento, um propósito de vitória, nós confiamos nele para ficarmos novamente de pé, para nos reerguermos e para vencermos essas batalhas. E então eu quero destacar algumas formas que ela coloca aqui de nós vencermos determinadas batalhas. Ela diz que algumas vezes a vitória chega se meramente continuarmos a nos apresentar, a dizer para o Senhor: tá bom, eu tô aqui.
olha Deus, tá difícil, tô sofrendo, tá complicado, mas eu tô aqui. E aí o Senhor luta por nós. Outras vezes, nós vamos vencer as batalhas através dos louvores. Ela coloca ali, outras batalhas são vencidas na música, principalmente em louvores de adoração ao Senhor. Louvores que falam sobre o Senhor. Louvores que falam sobre nós o adorarmos, nós o exaltarmos, sobre características a respeito de Deus, e não sobre nós, não sobre aquilo que Ele pode fazer para nós, mas sobre como nós reconhecemos a grandeza dEle, como nós exaltamos o nome dEle, porque louvores são armas, porque louvores são armas para nós, contra o inimigo. Outra forma de vencer é orando as promessas divinas, quando cantamos uma oração. Quando ela fala promessas divinas, eu entendo que são as promessas na palavra de Deus. Promessas que o Senhor fez para todos. Não aquela promessa que o Senhor fez para você, na sua vida de forma individual, mas promessas que Ele tem na sua palavra. Promessas de vida em abundância. Promessas de um futuro, de uma esperança e não de planos de mal. Enfim, inúmeras promessas que o Senhor nos traz na sua palavra para nós. Quando nós cantamos como uma oração, quando nós oramos a palavra, nós vencemos batalhas. E por fim, ela fala que nós venceremos algumas batalhas em oração, em silêncio e rendição a Ele. Aqui me lembra quando nós não temos palavras, quando nós estamos tão exaustas, tão desanimadas, quando nós estamos já tão rendidas àquela batalha, que a única coisa que a gente sabe fazer é chorar diante de Deus. Palavras simplesmente não saem. E aí eu me lembro da passagem que fala sobre o Espírito Santo entender e levar a Deus nossos gemidos inexprimíveis. Ou seja, uma oração que realmente nem a gente consegue entender. Porque a gente tem essa ideia daquela criança que está chorando e começa a balbuciar e ela não sai nada com nada. Aquele momento em que você chora soluçando e daí você não fala, e aí você não consegue falar direito. Mas o Senhor conhece o seu coração e sabe o que você quer falar através daquelas lágrimas. Batalhas serão vencidas quando nós nos rendermos a Ele, ainda que seja apenas em lágrimas. Então existem inúmeras formas de nós vencermos as batalhas. A única coisa que o Senhor coloca para nós é não desistirmos. E nos traz aquilo que Ele mais fala na sua palavra, porque Ele conhece o ser humano, né? Mais uma promessa que nós podemos orar. Por isso não tema, pois eu estou com você. Não tenha medo, pois eu sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Que você possa receber no seu coração hoje essa promessa de Deus, de que você não está sozinha nas suas batalhas. Ele está com você. E Ele te fortalece. A força dele não é a nossa. E Ele traz segurança para nós, para que nós não tenhamos medo de enfrentar as batalhas. Nós não deixamos de ter medo simplesmente, falou para não ter medo. Não, mas porque a nossa confiança sobressai o medo. Aquilo que eu acredito, em quem eu creio, faz com que isso seja maior do que o medo. Porque há vitória na mão direita poderosa de Deus, não a nossa. Vamos então fazer a oração do nosso devocional? Deus Todo-Poderoso, eu permanecerei firme em tua fidelidade enquanto tu lutas por mim. Escolho determinação e perseverança todos os dias, até que a batalha seja ganha.
Vamos repetir então a nossa frase do dia? Eu sou forte quando tomo minha posição, confiante de que o Senhor, meu Deus, está lutando por mim. Vamos orar então por esse tema? Paizinho, em nome de Jesus, nós queremos primeiramente te agradecer, Senhor. Te agradecer, Pai, pela tua força em nós e através de nós, para lutarmos as batalhas que estão diante de nós. Em nome de Jesus, Pai, nós reconhecemos a nossa fraqueza, principalmente humana, Senhor. Nós reconhecemos, Pai, que nós teremos momentos nas nossas vidas em que nós vamos querer desistir, que haverá momentos nas nossas vidas que nós seremos derrubadas pelo inimigo e que sim, vai ser difícil, mas diante de todas essas verdades, Pai, nós temos a confiança de que nós podemos esperar que o Senhor lute por nós nesses momentos, porque é na tua força, Pai, que existe a vitória verdadeira. Por isso, em nome de Jesus, nós te pedimos agora a capacidade para nos reerguermos diante das quedas, Pai. A perseverança na nossa fé, para não desistirmos no meio do caminho. Mesmo quando nós não nos sentimos fortes, o Senhor nos faz forte através da sua força divina que é revelada a nós e através de nós. Em nome de Jesus, que os nossos sentimentos nesses momentos, nessas horas mais duras das batalhas, não venham a nos dominar, Senhor. Que assim nós sejamos determinadas a perseverar na fé em Ti, Pai, de que nós somos mais que vencedoras através da Tua força. Que nós possamos, Senhor, nos reposicionar ao lugar que o Senhor quer para nós, àquele lugar em que nós abandonamos, Pai. O lugar em que nós nos afastamos, o terreno que nós nos afastamos, e o Senhor quer que nós voltemos a essa posição. Em nome de Jesus, que as batalhas em que nós estamos recuando, que nós possamos hoje começar a avançar novamente nelas, para que nós venhamos a ter a vitória em Ti. Que nós possamos, Senhor, através dos louvores a Ti, principalmente dos louvores em que nós Te adoramos, Pai, em que nós exaltamos o Seu nome, Pai, através das orações, Senhor, da Tua palavra, Senhor, orando a Tua palavra, orando as Tuas promessas para nós, Pai, promessas que o Senhor deixou escritas, para que nós venhamos a acreditar, a crer nelas, recebê-las no nosso coração, na nossa vida, Pai. E que através de orações, Pai, em que nós só conseguimos nos render a Ti, Senhor, em lágrimas, Pai, que através de todas essas formas, de todas essas estratégias que o Senhor nos dá, nós possamos vencer cada batalha na nossa vida. Que nós tenhamos, Senhor, a confiança de que em Ti nós podemos enfrentar qualquer coisa, Pai, seja um desânimo, seja uma exaustão, seja uma oposição direta do inimigo contra nós, na nossa mente, nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos, Pai, em nome de Jesus, que confiando no Senhor, nós possamos ter a certeza da vitória. Que nós possamos entender que o Senhor é aquele que nos fortalece, que nos ajuda, que nos segura com a sua mão direita vitoriosa, Pai, dizendo para nós que nós não precisamos ter medo. Todo o medo, através do Seu amor, seja lançado fora agora nas nossas vidas, Pai, em nome de Jesus, para enfrentarmos aquilo que vier, Pai. E no final, glorificarmos o Teu santo nome pela vitória dada a nós. Em nome de Jesus, nós Te pedimos e já Te agradecemos por tudo isso. Amém e amém. Então agora você pode ficar com o louvor para encerrar esse seu momento com o Senhor. Deus abençoe e até amanhã, se Deus quiser. Tchau.